E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Pessoal, o que vocês acharam aí do vídeo anterior? Tá, agora a gente já está falando de aposentadoria. Então a gente viu ali no vídeo anterior como era antes da emenda 103 de 2019, não é isso? Então hoje a gente começa o pós-emenda 103 de 2019. A gente vai começar falando aí da nossa aposentadoria programada. Tá? Aqui é muito importante, pessoal. Se você não assistiu a hashtag 84, volta lá e assiste, porque você é necessário você entender como funcionava a sistemática anterior para melhor compreensão dessa sistemática. Então vai lá, assiste a 84 e volta aqui já direto. Já entra como se fosse uma maratona, maratonando. Já cai aqui na 85 e já cai na 86 logo em seguida, que é só aposentadoria o assunto, tá bom? Então aqui agora a gente começa a programada após a emenda 103 de 2019. Então vamos já entender de cara aqui qual é a ideia. Vamos lá. Ó. Este novo modelo, na verdade, cumulou os requisitos antigos da aposentadoria por idade e tempo de contribuição, fazendo algumas adaptações, igualando a situação que ocorre nos regimes próprios de Previdência Social, o nosso RPPS, na forma da emenda 20 de 1998. Foi uma reforma da Previdência que teve lá atrás, ó, em 98, uma das primeiras. Tá? Se não a primeira aqui, hein? Eu acho que foi até a primeira essa. A alteração ocorreu nos parágrafos 7º e 8º do artigo 201 da Constituição Federal. Tá? Então, o que acontece? Como a gente viu no vídeo anterior, a gente tinha a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. O que ele faz aqui? Ele vai fundir essas duas aposentadorias numa única aposentadoria. Então, ele vai pegar algumas regras por tempo de contribuição, vai pegar algumas regras da idade, vai juntar ela e vai fazer adaptações. Então, assim que a gente vai seguir com esse novo regramento, esse novo modelo de aposentadoria. Então, vamos lá. Artigo 201, né? Ele fala exatamente aqui que mudou o 7º e o 8º, então é ele que a gente já tem que ir lá ver. Vamos lá. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei A. Aí agora ele vem o que nos interessa, né? Parágrafo 7º. É assegurada a aposentadoria no regime geral de Previdência Social nos termos da lei obedecidas às seguintes condições. 65 anos de idade se homem e 62 anos de idade se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Então, eu vou precisar da idade e de um tempo mínimo de contribuição. Tá? 2 critérios. Inciso 2, 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher, para os trabalhadores rurais, para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então, uma regra para o trabalhador urbano, outra regra para o trabalhador rural. Tá? Antes também era assim, pessoal, 2 regrinhas ali separando os dois. Tá? Então, vamos lá. Observa-se que o dispositivo não define o tempo mínimo de contribuição, não é isso? E realmente ele não define, ó, ele só fala aqui, ó, cadê? Observado o tempo mínimo de contribuição. Mas qual é esse tempo? Ele não diz aqui no texto constitucional. Não define o tempo mínimo de contribuição para o direito à aposentadoria. Este tempo é estabelecido na disposição transitória do artigo 19 da emenda. Então a emenda, a disposição transitória, ela vem e diz qual é esse tempo que ele não disse ali no 201 que a gente acabou de ver, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá e vai conferir esse tempo. Vamos lá. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso 1, parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao regime geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta emenda será aposentado aos 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem, com 15 anos de tempo de contribuição se mulher e 20 anos de tempo de contribuição se homem. Então vai precisar da idade e vai precisar do tempo de contribuição. Vocês lembram no último vídeo? Se não lembra, vai lá. No regramento anterior, na aposentadoria por tempo de contribuição, eu só precisava do tempo de contribuição, não precisava de mais nada. Aqui eu vou precisar do tempo de contribuição e também da idade. Tá? Vamos levar isso para um quadrinho para ficar mais fácil. Eu acho até que você poderia
Anotar esse quadrinho aí, né? Botar um IPC nele ali, de importante pra caramba, tá? Botar ele no seu caderno ou no seu bloco de notas. Eu acho que esse quadrinho aqui, ó, importante, muito importante. Então vamos lá. Como é que ficou aqui então? Os homens precisam de 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de tempo de contribuição. As mulheres precisam de 62 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição. Entendeu? Precisa dos dois. Ah, professor, e se eu preencher um, não preencher o outro, não pode se aposentar. Vai preencher os dois. Os requisitos, eles são cumulativos, tá? Então, vamos lá. Vamos dar mais uma olhadinha, que tem mais uma coisa aqui interessante, ó. No caso de segurados que se filiaram ao regime geral da Previdência Social até a data da entrada em vigor desta emenda, 13/11/2019, o tempo de contribuição para ambos os sexos será de 15 anos de contribuição. Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Os homens que têm pelo menos uma contribuição antes dessa data aqui, pelo menos uma, se filiaram antes da emenda, o tempo mínimo para eles vai ser 15, assim como o tempo das mulheres. Beleza? Deu para entender? Ó, no caso de segurados que se filiaram ao regime até a data da entrada em vigor. Então, se ele verteu pelo menos uma contribuição antes desta data, o tempo de contribuição mínimo necessário para ele vai ser igual ao da mulher, 15 anos. Tranquilo? Então, essa observação ela também é muito interessante. Na prática, pessoal, o que a gente tem aqui? Essa regra ela só vai funcionar dessa maneira para todas as pessoas que começaram a contribuir, verteram a primeira contribuição após essa data. Tá? As demais pessoas, o homem ele vai ter essa situação, e a gente ainda tem regras de transição, que serão 5, que a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos. Tá? Que, dependendo do tempo de contribuição e da idade da pessoa, podem ajudar a pessoa ao quê? A diminuir o tempo dela para ela se aposentar. Tá? Então ela pode se aposentar antes dessa data. Essas regras de transição ela não vai ajudar todo mundo, mas elas podem ajudar algumas pessoas, aquelas que estiverem mais perto ali de gozar a aposentadoria. Então vamos lá. Atenção, estas regras permanentes só devem ser aplicadas na integralidade para os trabalhadores que se filiarem ao regime geral da Previdência Social após a entrada em vigor da emenda 103 de 2019. Ou seja, 13/11/2019, o que eu acabei de falar. Tá? Quem verteu a primeira contribuição após essa data vai ficar 100% nas regras novas. Tá? Quem verteu pelo menos uma antes dessa data vai ter transições, vai ter algumas situações peculiares que podem ajudar a pessoa. Data de sua publicação. Os trabalhadores que cumpriram as regras de benefício até esta data terão direito adquirido às regras anteriores. Olha, isso aqui é muito importante, pessoal. Anota. IPC, ó. Os trabalhadores que cumpriram as regras de benefício até esta data terão direito adquirido às regras anteriores. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Imagina na aposentadoria por tempo de contribuição, aquela que a gente já estudou no último vídeo. O homem foi lá e tem 35 anos de contribuição, antes dessa data aqui. Aí vem essa data aqui, ele já está lá com mais de 35 anos de contribuição, ou seja, ele pode se aposentar, mas aí ele não quer, fala, não vou me aposentar não, continuar trabalhando aqui, estou tranquilão, não preciso me aposentar, continua trabalhando, ele já preencheu o requisito para se aposentar. Aí vem e acontece isso daqui, vem a emenda e muda tudo. Essa regra não vale para ele. Preenchido todos os requisitos para se aposentar, preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício, ele tem direito ao regramento anterior. Então é exatamente isso que está tratando aqui. Tá? Depois que preenche o requisito legal, antes daquela data, essa regra nova não vai ser aplicável a ele. Não vai ser aplicado em nada em relação a ele, não vai atingir ele em nada. Não vai atingir ele no tempo de contribuição, não vai atingir ele no requisito de idade, na fórmula de cálculo do benefício também não vai atingir ele vai ter direito à fórmula anterior, que pode ser muito mais interessante para ele do que a fórmula atual, que a gente vai ver agora, na cena, já, no próximo slide. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ficar de olho nessa questão do direito adquirido. Cálculo do valor das aposentadorias programadas no regime geral. Então, todas as aposentadorias programadas que a gente vai ver aqui, qual é a fórmula de cálculo dele? É gigantesco, né, pessoal? A gente já viu isso aqui, né, quando a gente estava estudando lá
a questão da RMI e RMB, que é quanto que a pessoa vai efetivamente receber, tá? Vou dar uma passada rápida, vou tentar trazer alguns comentários bem rápidos, mas não vamos perder muito tempo nisso aqui não, porque a gente já viu isso. Então vamos lá. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral, será utilizado a média aritmética simples dos salários de contribuições e das remunerações adotados como base para contribuições ao regime próprio de previdência social e ao regime geral, ou como base para a contribuição decorrente das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição, atualizados monetariamente, correspondente a 100% do período contributivo desde a competência julho de 94, ou desde o início da contribuição se posterior àquela competência. Então, isso aqui que a gente viu lá atrás, como é que funciona, pessoal? Pego as competências de julho de 94 para cá, ou posterior a ela, se a contribuição começou posterior. Faço a atualização monetária dos valores e vou fazer a média de 100%. Média de 100% para chegar no valor. Vocês lembram na regra anterior, no último vídeo? Eu fazia o que? Eu pegava as 80 maiores e descartava as 20 menores. Na nova fórmula de cálculo eu não vou descartar nada, eu vou tirar a média de 100% do período contributivo. Tá? E aí eu vou ter o valor aqui do USB, do nosso salário-benefício. É isso que a pessoa vai receber? A gente já viu que não. A gente calcula o salário-benefício e o que a pessoa vai receber é um percentual em cima desse salário-benefício, que a gente chama de RMI ou RMB. Renda mensal inicial, renda mensal do benefício. Então, vamos lá no parágrafo 1º, pessoal. A média que se refere ao caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral da Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em carga efetiva após a implantação do regime de previdência complementar, ou que tenha exercido a opção correspondente nos termos do disposto no parágrafo 14 e a 16 do artigo 40. O que ele está dizendo aqui? Que quem entrou no funcionalismo público após a instituição do regime complementar fica submetido ao teto da Previdência Social. Então só vai contribuir até o teto, tá? E lá na frente também só vai se aposentar no teto, assim como todo mundo, como o pessoal do regime geral também, tá? Então aqui a gente só tem contribuições limitadas até o teto, até porque ninguém vai se aposentar acima do teto previdenciário. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos entender agora, vamos partir para esse cálculo. O valor do benefício, agora o que vai realmente para a mão da pessoa, que ela efetivamente vai receber, o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma prevista no caput e no parágrafo 1º, com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que excedeu o tempo de 20 anos de contribuição. Nos casos, aí ele vai trazer aqui, eu vou mostrar aqui quais são os casos, tá? Vamos arrumar ali. O acréscimo a que se refere o caput do parágrafo 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição para os segurados de que trata a linha A do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 19 e o inciso 1 do artigo 21, e para as mulheres filiadas ao regime geral da Previdência. Tá? Eu cortei aqui, né, para não colocar um quadrinho aqui e juntar esses dois, pessoal, para a gente já matar de vez, eu preferi assim. Mas o quadrinho, se ficou alguma dúvida, vai esclarecer bem a sistemática, que é essa daqui, ó. Segurado, média acréscimo, mais tempo de contribuição. Então, como é que vai funcionar? Homens, 60% da média, mais 2% para cada ano que exceder o tempo de 20 anos. Então, se ele só tem 20 anos, ele vai ficar com 60% desta média aqui que a gente calculou. Agora, se ele passou de 20 anos, cada ano ultrapassado, 21 anos, 60 mais 2, 62. 22 anos, 64. E por aí vai. Tá? Mulheres, a mesma coisa, 60% da média. Mais 2% para cada ano que exceder o tempo mínimo de contribuição. Mesma coisa, se ela só tem 15, vai ficar só com 60. Ai, professor, cruel, né? Só 60. Só 60. Quer receber mais que 60? Trabalhe mais. Essa é a ideia. Tá? Quer receber mais que 60, trabalhe mais. Lembra lá no regime anterior quanto era o percentual? No vídeo anterior, era de quanto? Lembra da aposentadoria por tempo de contribuição? Era de 100, né? Era 100%. Caiu de 100 para... Que terrível, né? Para 60. Veja como caiu, né? Que diferença. Vamos dar mais uma olhada que a gente tem aqui ainda a regra do princípio da garantia do melhor benefício.
Aqui também é bem interessante. Ó, preconiza o parágrafo 6º do artigo 26 que poderão ser excluídas da média as contribuições que resultarem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido e não seja utilizado o tempo excluído para qualquer finalidade. Preste atenção aqui, pessoal. O homem ele precisa de 20 anos de tempo de contribuição para se aposentar. Digamos que ele tenha 24 anos, mas ele tem ali contribuições bem baixas. Tá? O que ele pode fazer aqui para aplicar o princípio do melhor benefício? Eu preciso de no mínimo 20 para me aposentar. Ele pode fazer o cálculo só com 20 e pode fazer o cálculo com 24. Se o cálculo com a 24 der um benefício menor, ele descarta e contabiliza só 20, porque favorece ele, seria melhor para ele. Isso acontece porque se você tiver algumas contribuições muito baixas, na hora de tirar a média, essa contribuição ela pode te prejudicar. O que eu não posso fazer o cálculo com menos desse mínimo aqui. Com menos do mínimo permitido, eu não posso fazer esse cálculo. Tá? Agora, excedeu, eu posso fazer essa diferença para ver se compensa para mim o descarte ou não. O que for descartado, eu não posso utilizar para mais nada. É isso que ele está falando aqui. Exigir, não seja utilizado o tempo excluído para qualquer finalidade. Aí você está jogando ele fora, perdeu ele. Você não vai poder utilizar ele para outra coisa. Tá? Então, beleza? Deu para entender? Pessoal, esse quadrinho aqui também, ó. Importante pra caramba. Bota aí. Faz ele, anota ele no bloquinho de nota. Se você estiver assistindo a aula no caderninho, nota no caderninho que é importante também. Você vai tropeçar e sair em prova, vai tropeçar. Vamos ver como é que fica os reajustamentos dos benefícios, né, pessoal? Então vamos lá, ó. O parágrafo 7º do 26 dispõe que os benefícios serão reajustados na forma estabelecida para o regime geral, que hoje se vale do Índice Nacional de Preço do Consumidor, o INPC, calculado pelo IBGE. Aqui cuidado, tá, pessoal? Toda vez que entra governo, sai governo, eles mudam isso daqui. Eles gostam de ficar mexendo nisso aqui, tá? Toda hora cria-se um índice novo para fazer esse reajuste, tá? Então, neste momento que nós estamos, tá, o índice é o INPC. É o que está valendo hoje para a gente. Contagem de tempo fictício. Para fins de apuração do tempo de contribuição, é vedada a inclusão de tempo fictício. Então, não posso usar. Tá? A gente tinha situações bem peculiares, antes de 2019, da contagem desse tempo fictício. Tá? Então, esse tempo fictício ele não é mais admitido. Tá? É o fictício, tempo de mentira. Né? A pessoa trabalhou tanto tempo, trabalhou 2 anos em tal lugar fazendo tal coisa, vale 2,5. A pessoa trabalhou 3 anos em tal lugar fazendo tal coisa, vale 3,5. E por aí vai. Tá? Quem são os beneficiários dessa aposentadoria, pessoal? Quem tem direito a ela? Então vamos dar uma olhada. Ó. Todos os segurados têm direito à aposentadoria programada. Embora o período pelo qual os segurados, contribuinte individual e facultativo que tenham contribuído com alíquotas reduzidas seja considerado como tempo de contribuição, para que referido do tempo conte como tempo de contribuição para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, deverá ser complementado a contribuição mensal. Então, o pessoal lá que tem as alíquotas menores, exemplo, MEI, o que ele fala aqui? Da necessidade de complementar esse valor para estar no mesmo patamar de contribuição dos demais, tá? Então, quem contribui com menos, complementa o valor para ter a contagem aqui dentro dessa situação. Vamos lá. Início do benefício. A aposentadoria programada será devida. Então, quando é que começa? Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerido até 90 dias depois dela. Ou a partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego, ou quando for requerido após o prazo da linha A, prazo de 90 dias. E para os demais segurados, a partir da data da entrada do requerimento. Então, basicamente, a gente tem uma regra para o empregado e para o doméstico, e para o restante a partir do requerimento. Tá? Já separa o empregado e o doméstico, trata ele diferente, o restante é tudo igual, tá? Sem nenhuma grande modificação. Carência, pessoal, Instituto da Carência. Também não vou comentar nada de carência, ficar dando explicação, que também vocês já estão careca de saber. Então vamos lá. A emenda 103 de 2019 estabelece como requisito complementar para os segurados filiados ao regime geral, após a entrada em vigor da referida emenda, o tempo mínimo de 20 anos de contribuição para homens e de 15 para as mulheres.
Para quem já era afiliado ao sistema na data da publicação da emenda, que já tinha vertido lá aquela uma contribuição, o período de carência exigido será de 180 contribuições, tanto para homem quanto para mulher. Já expliquei isso aqui também, né? No regramento novo, para quem pegar a regra nova 100%, verteu a primeira contribuição depois que ela entrou em vigor, 20 e 15. Para quem inverteu pelo menos uma antes, 15 e 15, né? Seria 180 e 180, tá? Irreversibilidade do benefício, pessoal. Isso aqui é muito importante. Esse é outro tópico, pessoal. Batendo em prova também direto, tá? Isso aqui é muito importante, tá? E aí, como a gente sempre faz, ó, IPC. Vamos lá, ó. As aposentadorias concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis, exceto a aposentadoria por incapacidade permanente. O segurado poderá desistir do seu pedido de aposentadoria, desde que manifeste essa intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência de um dos seguintes atos: recebimento do primeiro pagamento do benefício ou saque do respectivo FGTS ou PIS. Então, olha só, pessoal, ele pode desistir, deu entrada, se arrependeu, não quero mais não, não quero mais não. Então ele pode desistir desde que ele não levante o primeiro pagamento ou não saque o que? O FGTS ou o PIS. Tá? Depois que ele fizer isso, fez o pacto. Eu falo que fez o pacto com o INSS, fez o pacto, já era. Ó, irreversível é irrenunciável. Fez o pacto, já era. Sacou o primeiro pagamento, sacou o FGTS ou PIS, acabou. Assunto encerrado. Não dá mais para voltar atrás. Tranquilo? Isso aqui é importante. Você vai estudar e vai fazer questão, você vai ver que isso aqui é importante. Tá? E aí, professor, todas as aposentadorias são assim? Só uma vai ser diferente, só uma, presta atenção, a gente vai ver aqui um montão de aposentadoria. Só uma vai ser diferente. Qual é ela? É a que é renunciável. Incapacidade permanente. Essa é a única que vocês vão tratar diferente. Incapacidade permanente. Tá? Porque aqui a pessoa pode recuperar a capacidade e voltar a trabalhar, tá? Então preste bastante atenção nisso. E quando termina o benefício, pessoal? Quando é que o benefício vai chegar ao final? Ó? Cessação do benefício. A aposentadoria programada tem caráter definitivo, a gente já viu, ela é irreversível. Somente cessando com a morte do segurado, transformando-se em pensão por morte caso tenha dependente. Então a aposentadoria ela vai seguir com a pessoa até a sua morte. Se ele não tiver dependente, é o fim, ela termina. Se ele tiver dependente, ela vai virar o quê? Pensão por morte, tá? Que a gente ainda vai estudar nas cenas dos próximos capítulos. Deu para entender, pessoal? Foi tranquilo? Esse vídeo até ficou um pouco extenso, né? Ficou um pouquinho mais extenso, mas esse não dava para a gente quebrar em dois, não, porque não ia ficar muito legal, tá? Ficou mais um pouco extenso, mas eu acho que vale muito a pena, tá bom? O que vocês acharam? Comenta aí para mim o que vocês acharam. Curta, compartilha, se inscreva, comenta aí, pô, professor, só fiquei meio confuso em tal lugar. Não, tá tranquilo, tá de fácil entendimento. Comenta aí para mim, é o termômetro para mim, tá bom? E não se esqueça de curtir, pessoal. Quase muita gente está assistindo o vídeo e não está curtindo, tá? Às vezes eu olho 150, 200 visualizações, 3 curtidas, 4 curtidas. Você curtindo, você impulsiona o vídeo e me ajuda a divulgar o canal, tá bom? Até o próximo vídeo.